Salve Maria e São José, que alegria, último dia. Nós teremos mais uma live que eu vou fazer sobre o dia da consagração. Se você conseguir assistir hoje, ótimo, se não, assista amanhã, antes da missa. E é com muita alegria que nós estamos aqui hoje, para agradecer a Deus a oportunidade de estarmos juntos nesta caminhada. Eu agradeço imensamente por você ter conseguido até aqui viver esse momento de retiro. Fácil não é, nunca será. Servir e viver para Jesus será um desafio diário, um sim que nos será pedido, todos os dias. E este sim nos traz paz, porque todas as vezes que nós escolhemos Jesus, a gente se enche de paz, de alegria. E é com essa alegria que eu quero compartilhar com vocês o 30º dia, bondade e doçura da sabedoria encarnada, Jesus Cristo. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Prestes a nos consagrar por Maria, a sabedoria encarnada, demoremos ainda nossos pensamentos a considerar Jesus, a sabedoria encarnada, em sua bondade e doçura, a fim de nos excitarmos a um amor mais vivo, que nos facilite e valorize a consagração total. Ponderemos a doçura de Jesus, Filho de Maria, Cordeiro de Deus, a bondade de suas palavras e ações, a encantadora suavidade que levou a permanecer conosco na Santíssima Eucaristia. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Estamos reunidos, Senhor Jesus, buscando a vossa presença neste momento, a presença do Espírito Santo, neste último dia de retiro, e pedimos de todo o coração que o Senhor nos proteja, para que amanhã estejamos todos diante do vosso altar, para nos consagrarmos a Ti, pelas mãos da Virgem de Fátima. Ajudai-nos, Espírito Santo e São José. Amém. 1. Contemplemos Jesus. Ei, Neire, ei, Emílio, ei, Juliana, boa tarde. Contemplemos a Jesus, que nos acena bondosamente com suave firmeza. 2. Divina Mãe da Sabedoria Encarnada, trazei-nos vossos sentimentos, que são os de Jesus, para que possamos sentir com Ele. Filipenses 2, versículo 5. Primeiro ponto. Jesus, Filho de Maria, Cordeiro de Deus. Se considerarmos os princípios de onde Jesus procede, enquanto Deus e enquanto homem, não acharemos senão bondade e doçura. Ele é o dom de amor do Pai Eterno e do Espírito Santo. Assim amou Deus ao mundo que nos deu o seu Filho unigênito. João 3, versículo 16. Ele é nascido da mais doce, da mais terna e da mais formosa das mães, Maria. Quereis que vos explique a doçura de Jesus? Explicai-me primeiro a doçura de Maria, sua mãe, a quem tanto se assemelha em seu temperamento. Jesus é filho de Maria e, pois, nada há nele de rigidez, rigor e fealdade, senão somente doçura e bondade. Chamaram-no os profetas ovelha e cordeiro, por sua mansidão, e dele predisseram que não quebraria a cana rompida, nem apagaria a mecha ainda fumegante, significando que não condenará o pobre pecador no meio quebrantado, cego e perdido, que tem já um pé no inferno, a não ser que de todo se veja obrigado. João Batista o chamou o Cordeiro de Deus, aquele que em si juntou toda a doçura de Deus e do homem, do céu e da terra. Seu mesmo nome, que é outra coisa quer dizer senão caridade ardente, amor infinito, encantadora doçura? Jesus, Salvador. Que nome doce aos ouvidos e ao coração dos predestinados. Mel na boca, música no ouvido, júbilo no coração. São Bernardo. Segundo ponto. Bondade de Jesus em palavras e ações. Ele encantava todos os olhos e todos os corações. A todos ganhava com a doçura de sua palavra. Nunca homem algum falou jamais como este homem. João 7, versículo 46. Milhares de pessoas abandonaram suas casas, suas famílias para o ouvirem nos desertos,
passando dias e dias sem comer nem beber, saciados tão só com o encanto de suas palavras. Com elas atraiu os apóstolos, curou tantos enfermos, consolou tantos aflitos. Com dizer apenas Maria, replenou Madalena de felicidade. Todas as suas ações eram suaves também. Os pobres e pequenos o seguiam por toda parte. Nele encontravam tanta simplicidade e benignidade, caridade, condescendência, que disputavam para chegar-se a ele. Queria os meninos junto a si. Os pobres nele tinham defesa. Que dizer de sua bondade para com os pecadores? Madalena, a samaritana, a adúltera, comia com os pecadores para convertê-los. Seus mesmos inimigos lhe exprobravam essa benignidade. Este é amigo dos publicanos e come com os pecadores. Com que bondade buscou ganhar o coração de Judas quando o queria vender, lavando-lhes os pés, chamando-o de amigo. Com que caridade excessiva rogou pelos seus algozes, escusando-os junto ao Pai. Que lindo. Terceiro ponto. Bondade de Jesus na Santíssima Eucaristia. Memorial de amor à Santíssima Eucaristia é a concretização eloquente da infinita doçura de Jesus. Ele recorda a sua paixão e morte por nosso amor. Diz-nos da eternidade desse amor cheio de doçura que não nos quer abandonar, que para se perpetuar entre nós multiplica os prodígios e milagres, que está sempre ao nosso dispor para o nosso alimento, nosso sacrifício, nosso companheiro de exílio. Que lindo! As próprias aparências que escolheu no altar são tão suaves, tão cândidas. O vinho puro, a hóstia branca e pequenina, humilde e sem esplendores, que nos assustassem e nos afastassem dele. Sujeita-se aos seus ministros, dócil às palavras deles, deixa-se levar pelas suas mãos. Desce aos lábios, aos corações de todos os seus fiéis, mesmo os pequeninos, os fracos, que necessitam de seu conforto suavíssimo. E na Santíssima Eucaristia, ele se quer acompanhado também do encanto meigo de Nossa Senhora. Sim, não há lugar onde a criatura possa encontrar Deus tão próximo, tão proporcionado à sua fraqueza de que Maria, porque para isso ele veio a seu regaço. E se em todos os outros lugares ele é o pão dos fortes e dos anjos, em Maria ele é o suave pão dos pequeninos. É lindo, não é? Imaginar que é um amor tão grande, que ele sabia que nós não conseguiríamos. E ele diz: eis que estarei convosco todos os dias. E ele não marca horário, ele não tem a agenda lotada, ele não se coloca na condição de escolher quem eu vou atender, que horas eu posso te atender, até que horas, não. A todo momento. Jesus está dentro da igreja, no Santíssimo Sacramento do altar, e Ele está a nos esperar, e a nos beijar e abraçar docemente, e acolher as nossas misérias, as nossas podridões, com tanto amor que a gente se sente envergonhado, né? Que formoso sois, Jesus, quão caricativo e doce, formoso na eternidade, porque sois o resplendor do Pai, espelho sem mancha e imagem de sua bondade, mais formoso que o sol, e mais brilhante que a mesma luz. Formoso no tempo, pois que vos fez o Divino Espírito Santo puro e sem mancha, e encantastes durante a vossa vida os corações dos homens, e agora alegrais os anjos, porque sois tão terno e suave, que quisestes vir ao mundo visivelmente a buscar os pobres pecadores, e ainda agora os buscais invisivelmente todos os dias.
Quão suave sois, Jesus, Filho da Virgem bendita. Quanto sois bondoso, Cordeiro divino, que tirais o pecado do mundo. Quero amar-vos, consagrar-me de todo a vós, pelas mãos virginais, pelo coração imaculado de Maria, para fruir um dia de vosso encanto celeste no paraíso. Mãe Docíssima, mostrai-nos Jesus, bendito o fruto do vosso ventre. Amém. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Entretanto, chegou o dia dos pães ázimos, no qual era necessário imolar-se a Páscoa. Enviou, pois, Jesus a Pedro e João, dizendo: Ide preparar a Páscoa. E eles lhe perguntaram: Onde quereis que a preparemos? E respondeu-lhes Jesus: Logo que entrardes na cidade, sair-vos ao encontro certo homem com uma bilha de água. Segui-o até a casa em que ele entrar. E direis ao pai de família da casa: O mestre te manda dizer: Onde está o aposento em que hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? E ele vos mostrará uma grande sala, toda ornada. E ali fazeis os preparativos. Indo eles, pois, acharam tudo como o Senhor lhes dissera, e prepararam a Páscoa. E chegada que foi a hora, pôs-se Jesus à mesa com ele e com os 12 apóstolos. E disse-lhes: Tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa, antes de minha paixão. Porque eu vos declaro que não a tornarei mais a comer, até que ela se cumpra no reino de Deus. E tendo tomado o cálice, deu graças e disse: Tomai-o e distribuí-o entre vós, porque eu vos declaro que não tornarei a beber o fruto de vida até que chegues o reino do céu, de Deus. E depois de tomar o pão, deu graças e partiu, e deu-lhes dizendo: Isto é meu corpo, que é dado por vós. Fazei isso em memória de mim. Tomou também da mesma sorte o cálice após a ceia, dizendo: Este cálice é o novo testamento em meu sangue, que será derramado por vós. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. É lindo demais, porque a gente começa a pensar o quanto Jesus, na sua condição ali, se preparando para um momento tão importante, mas tão doloroso, ele se via ali a despedir daqueles que ele queria que conduzisse, a sua igreja, o evangelho, e buscasse a conversão. Nessa Salve Maria caminha, nessa situação toda, hoje nós nos deparamos a, de fato, esquecer de tudo que nós vivemos no passado, de tudo que nós éramos no passado, e falar: Senhor Jesus, eis-me aqui, vossa escrava, e quero entregar pelas mãos da Virgem Maria a minha vida, tudo que eu tenho, tudo que eu sou, para que eu nunca mais me distancie de vós, e para que um dia eu possa estar diante de ti e lhe abraçar, e lhe honrar por todo o amor que o Senhor derramou sobre a minha alma durante toda a minha vida. E nesse momento onde você se despreza como aquele que não mais quer ser conduzido por si só, mas sim por uma mãe doce, por um pai terno e amoroso, nesse momento você passa a viver uma vida extraordinária. Tudo se torna extraordinário. E isso é muito bom. Quer dizer que não tem problema? Não. Quer dizer que vai ser da noite pro dia? Não, eu vou repetir isso sempre. Às vezes as pessoas estão vivendo tão no automatismo, no imediatismo, que querem que tudo seja para ontem e tudo esteja ligado a sentimentalismo, Sensível, eu tô arrepiando. Não é nada disso. Mas você vai perceber, ao longo dos anos, que a sua vida se transformou para algo muito melhor. Imitação de Cristo. Vida interior com Jesus. O reino de Deus está dentro de vós, diz o Senhor. Lucas 17, 21. Convertei-te a Deus de todo o teu coração
Deixa este miserável mundo e tua alma achará descanso. Aprende a desprezar as coisas exteriores, dar-te as interiores e verá como vem a ti o reino de Deus. Porque o reino de Deus é paz e alegria no Espírito Santo, o qual não se dá aos ímpios. Romanos 14, 17. Se lhes preparares o teu interior, digna morada, virá a ti Cristo e te manifestará a sua consolação. Toda a sua glória e formosura está no interior da alma, e nela põe todas as suas delícias. Ela a visita a miúde, com ela fala brandamente e tem agradável conversação. Serve-lhe de agradável alívio em suas penas, enche-a de sua paz e contrai com ela inefável união. Eia, pois, alma fiel, prepara teu coração a este esposo, para que ele se digne de vir a ti e habitar contigo. Porque ele mesmo disse: se alguém me ama, guardará minha palavra, e viremos a ele e falaremos nele nesta morada. João 14, 23. Dá, pois, a entrada a Cristo em sua alma, e não consintas que outra entre nela. Eu vos entrego meu coração, tome-o, por favor, e que nenhuma criatura possa possuí-lo, a não ser vós, meu bom e amado Jesus. Se possuíres a Cristo, estarás rico e de nada mais necessitas. Se ele te proverá de tudo e te será fiel procurador, de sorte que não terás necessidades de esperar nos homens. Os homens mudam-se depressa e faltam com facilidade. Porém, Jesus Cristo vive sempre, sua amizade permanece firme até o fim. Se uma só vez entrares perfeitamente no peito de Jesus e sentires por um momento seu abrasado amor, nenhum cuidado terias de teu próprio proveito ou dano. Antes folgarias mais das injúrias que te fizessem. Antes folgarias mais das injúrias que te fizessem, porque o amor de Jesus faz que o homem não centre em si mesmo. A gente não fica centrado em nós, no nosso umbigo. O amante de Jesus e da verdade, o homem verdadeiramente interior e livre das afeições desordenadas, pode levantar-se sobre si mesmo um espírito, recolher-se facilmente em Deus e nele descansar com antecipado gozo. Se estiveres bem disposto e mortificado em suas paixões, tudo te sucederá para teu bem e aproveitamento. Todas as tuas perturbações e desgostos vêm de que ainda não morrestes de tudo para ti, nem te apartastes das coisas da terra. Nada mancha nem embaraça tanto o coração do homem como o amor desordenado das criaturas. Se desprezares as consolações exteriores, poderás contemplar as coisas celestiais e gozar muitas vezes das alegrias interiores. Lindo. Me lembrei de uma passagem do filme de São Felipe Neri. Não sei se vocês assistiram esse filme. É um filme antigo, mas ele tem, acho que tem no YouTube. E neste filme é muito interessante porque um homem que não tinha nenhum interesse que a Igreja Católica crescesse na região onde São Felipe Neri estava, né? Criou uma situação para dizer ao cardeal que ele dormia com as prostitutas, com as mulheres, né? E naquele momento o cardeal falou: você tem que comprovar isso? Ele falou: tenho, fique tranquilo. E aí ele bolou com um jovem que São Felipe Neri estava ajudando diante da vida da rua, né? Tinha muitas crianças de rua, e ele começa a ajudar esses jovens. E aí esse jovem acabou sendo movido a planejar essa situação. Então chamou Felipe Neri. Quando Felipe entrou dentro do local, tinham duas mulheres deitadas na cama, e as mulheres estavam lá para poder cortejá-lo. E Felipe se chegou a elas e começou a explicar, né? Ele não ficou ali discriminando ou revoltado, bolaram para mim, ou ai, que absurdo, quem fez isso, ou eu vou ficar com raiva do fulano que me trouxe até aqui, que armou tudo contra mim, olha quantas pessoas querendo meu mal. Não, não inventou nada disso. Ele aproveitou aquele momento para evangelizar.
E aí, quando entrou todo mundo lá da Santa Sé para poder ver, né, o que estava acontecendo com aquele padre, e viram as mulheres chorando aos prantos quando ele contava sobre a questão de Maria Madalena, enfim. E aí ele conta toda a história e converte as duas mulheres. Nesse momento, o homem que estava junto com o pessoal lá do clero, lá da Santa Sé, fica atormentado e vai atrás do menino, querendo, né, que o menino contasse por que ele enganou, por que ele fez aquilo com ele. E o menino falou, não, eu não fiz nada, eu levei ele como você pediu. Só que, naquele momento ali de calor da discussão, o menino acaba enfunhando um punhal na barriga daquele homem. E aí ele começa a desfalecer. Então chega Felipe. E Felipe Neri, naquele momento, entende todo aquele processo, né, com amor, com a alegria de quem tem Deus, né? Ele é o apóstolo da alegria, né? Ele é considerado. Então, ele, em momento nenhum, você percebe que ele está se ocupando dos problemas dos homens. Ele está o tempo todo mirando uma oportunidade de fazer o bem. E ali ele faz o primeiro milagre. Na verdade, não era o primeiro, né? Ele já tinha feito o primeiro milagre com as crianças, com a sopa que ia, né, rendendo na vasilhinha. E era muita fome que eles passavam e a sopa não acabava, não acabava, não acabava. E depois ele faz esse milagre. Ao tocar naquele homem, a ferida se fecha. E aí todos que estavam ali viram, né? E todos ficam completamente encantados. E ali se vê um milagre daquele homem humilde, simples, que sabia viver no dia a dia somente amando a Deus. Naquilo que ele tivesse que fazer, ele estava amando, né? Ele já tinha esquecido dele. Olha por quê? Ele queria de fato seguir a comitiva para as Índias, ele queria ser missionário, mas Deus tinha uma missão muito mais importante ali na Itália. E é assim, gente, que nós vamos fazer agora, lindo mesmo, né, Meire? A leitura de Montfort. Maria, caminho para a sabedoria encarnada. A consagração a Jesus por Maria é um caminho fácil, curto e perfeito, para conseguirmos a união com nosso Senhor, na qual consiste a perfeição do cristão. É um caminho fácil, traçado por Jesus Cristo quando veio até nós, e em que não há obstáculos para irmos até Ele. Um cristão pode, na verdade, chegar à união divina por outros caminhos, mas será por muito maior número de cruzes e com muito mais dificuldades, que não vencerá facilmente. Ser-lhes-á preciso atravessar noites escuras, combates e agonias indivisíveis, galgar montes escarpados, calcar espinhos agudos e ajordear em desertos áridos. Mas pelo caminho de Maria passará mais suave e tranquilamente. É certo que nele terá que travar grandes combates e vencer dificuldades. Mas esta boa mãe e senhora se aproxima tanto de seus fiéis servos para esclarecê-los nas trevas e nas dúvidas, para fortalecê-los em seus receios, para sustentá-los nos combates e dificuldades, que, a falar a verdade, esse caminho virginal para se achar a Jesus Cristo, comparado com outros caminhos, é uma senda de mel e rosas. Que lindo! Pois é, gente, é só tudo isso. A gente deixou isso só para o último dia, tá? Ouve, santos, mas que pequeno número, como Santo Efrem. Ouve, santos, mas em pequeno número, como Santo Efrem, São João Damasceno, São Bernardo, São Bernardino, São Boaventura e São Francisco de Sales, que para irem a Jesus Cristo passaram por este suave caminho, porque o Espírito Santo, esposo fiel de Maria, por uma graça especial, lhes mostrou. Os outros santos, porém, que são em maior número, embora tivessem todos devoção à Santíssima Virgem, não entraram ou não avançaram neste caminho. Eis porque passaram provações mais rudes e perigosas. Outros depois que esse livro foi escrito, né? São João Paulo II, Santa Teresinha do Menino Jesus. Qual é, pois, o motivo de ir-me-ão alguns fiéis servos de Maria? Porque aos servos desta boa mãe
se depara tantas ocasiões de sofrer e até mais do que aos outros que não são tão devotos? Não lhes faltam contradições, calúnias e perseguições? Ou então caminham através de trevas interiores e desertos, onde não há mínima gota de orvalho do céu? Respondo, ser verdade, que os servos mais leais à Santíssima Virgem, como seus maiores favoritos, recebem delas mais eleitas graças e favores do céu, que são as cruzes. Afirmo, porém, que são os servos de Maria que carregam tais cruzes com mais fidelidade, mérito e glória, e que aquilo que deteria 1000 vezes a outros e os faria cair, não os detém uma só vez, e fá-los progredir. Porque esta boa mãe confeita todas essas cruzes, por ela trabalhadas no açúcar de sua maternal doçura e na união do puro amor. E creio que se alguém quiser ser santo e viver piedosamente em Jesus, e por conseguinte sofrer perseguição e carregar sua cruz cotidianamente, não suportará o peso de grandes cruzes, ou não as carregará alegremente, nem até o fim, sem uma terna devoção à Santíssima Virgem. É um caminho curto para encontrar-se com Jesus Cristo, seja porque nele não há risco de perder-se ninguém, seja porque nele se anda com mais alegria e facilidade. Portanto, com mais celeridade, adiantamo-nos mais em pouco tempo de submissão e dependência a Maria do que em anos e anos de vontade própria e de confiança em nós mesmos. Porquanto, um homem obediente e submisso à Divina Mãe alcançará vitórias importantíssimas contra seus inimigos. Estes procurarão impedir sua marcha, fazê-lo recuar ou cair, mas com apoio, auxílio e a direção de Maria, sem cair, sem se demorar, adiantar-se-á largos passos para Jesus Cristo, pelo mesmo caminho pelo qual sabe que Jesus Cristo veio a nós a largos passos e em breve tempo. Aquele que honrar a Maria, até submeter-se a ela e obedecer-lhe em tudo, tornar-se-á rico em pouco tempo. Isso é muito lindo, gente, porque não se trata somente das questões materiais, na verdade não tem nada a ver com questões materiais. Isso é a beleza da vida, né? Essa é a grande graça. Vou colocar ela mais alta aqui. Cadê? Tornar-se-á rico em pouco tempo, pois amontoa tesouros todos os dias, visto ser em Maria que os moços se tornam anciãos em luz, santidade, experiência e sabedoria, e que em poucos anos chegam à plenitude da idade de Jesus Cristo. Essa devoção é o caminho perfeito para uma pessoa ir a Jesus Cristo e unir-se-lhe a Ele. E unir-se-lhe, porque Maria é a mais perfeita e santa das puras criaturas, e Jesus Cristo, que veio perfeitamente a nós, não tomou outro caminho, nem sua grande e admirável viagem. O Altíssimo desceu perfeita e divinamente até nós pela humilde Maria, sem que nela perdesse sua divindade e santidade. E é por Maria que os pequeninos devem subir perfeita e divinamente ao Altíssimo, sem nada temer. Apresentem-lhe um novo caminho para ir a Jesus Cristo, e seja calçado com todos os merecimentos dos santos, ornado com todas as heróicas virtudes, iluminado e adornado com todas as luzes e esplendores dos anjos, e todos os anjos e santos nele se apresentem para conduzir, defender e sustentar aqueles que o quiserem servir. Na verdade, digo-vos, com toda a ousadia, que de preferência a esse caminho tão perfeito, tomaria a senda imaculada de Maria, sendo sem nenhuma mancha ou imperfeição, sem pecado original, nem atual, sem sombras nem trevas, e se meu amado, sem pecado original, nem atual, e se meu amado Jesus vier outra vez à terra, como é certo que há de vir, para reinar nela, não escolherá outro caminho para a sua viagem, senão a Santíssima Virgem. Maria no céu se desvela por nós.
A coroação de Maria no céu, embora eleve tão alto nossa mãe na glória, a deixa, contudo, em contato conosco aqui na terra. Acredito que a bem-aventurada Virgem fica mais perto de nós, menos distante, menos separada, menos estranha à nossa vida do que o que estão, por exemplo, as almas dos que partiram, ainda que muito ligadas a nós, ou os puros espíritos e nossos anjos da guarda. Ou seja, ela está mais perto de nós do que todos. Pela perfeição mesma de seu estado, Maria nos fica mais próxima que nossos próximos, mais do que o nosso anjo custódio, embora ela seja o mais terno e vigilante dos amigos. Embora ele seja, o mais terno e vigilante dos amigos. O estado de completa glorificação de Nossa Senhora parece criar uma espécie de adaptação sobreeminente dela em relação a nós. Assim, multiplicando as afinidades e facilitando singularmente as relações entre nós e ela, quanto podemos julgar é próprio do corpo glorioso exprimir a vontade de todos os estados de alma. É assim que a Virgem pode reassumir suas atitudes terrenas, refazer em toda a verdade seus gestos de outrora, misturar o luto à sua glória, os suspiros à sua bem-aventurança, sem o menor fingimento. Seu estado, ademais, a coloca em relação aos tempos, inclusive aos que estamos vivendo, sob a proteção dela. É um estado que dá à nossa mãe uma facilidade de entrar em nossas iniciativas e seguramente nos compreender sensivelmente. Aqui se colocaria a questão de saber de que maneira ela pode comunicar-se sensivelmente conosco, aparecer-nos e nos falar, em realidade de seu corpo, em claras demonstrações. Eis o que diz Santo Tomás de Aquino, falando de nosso Senhor. Jesus Cristo, subindo aos céus, adquiriu definitivamente para ele e para nós o direito de permanecer no céu, com a dignidade de um lar celeste. Todavia, não diminui esta dignidade o fato de ele descer, por vezes, em disposição providencial, corporalmente sobre a terra, seja para mostrar-se a todo mundo, como ele o fará no juízo final, seja para mostrar-se especialmente a alguém, como ele o fez a São Paulo apóstolo. Se nada nos obriga a crer que Jesus Cristo e Nossa Senhora apareçam com o seu verdadeiro corpo, nada igualmente nos impede que assim pensemos. Suas aparições são um sinal sensível e intermitente de sua constante e invisível presença, o símbolo aos nossos olhos de sua atitude eterna. Não busquemos entre os mortos aquela que está viva. Em Deus e no Cristo, ela está plenamente viva para ser no céu a mãe dos que vivem na terra. Ela vive em perene juventude, em todo o encanto de sua beleza. Os que a viram acharam-na maravilhosamente bela, de uma beleza que eles não saberiam descrever, mas que os marcou com uma lembrança imperecível. E não puderam ver senão um raio apenas de sua glória, um pálido reflexo de sua luz, uma franja de sua auréola, cujo brilho deslumbra sobre o sol de Deus. Maria tem a visão de Deus, no mais alto grau, depois de Cristo. Graças a esta visão, nada falta à Virgem para conhecer perfeitamente, na plena luz divina, tudo quanto diz respeito a ela e à sua missão. Destarte, ela conhece seus filhos, como o próprio Deus os conhece, no seio da Trindade adorável. Participando nestas proporções do eterno presente do pensamento de Deus, ali a Virgem bem-aventurada pode ler com atenção ardente a sorte de todos os seus. A visão de Deus não é o único meio para Nossa Senhora nos conhecer. Dotada de uma atividade extremamente pessoal, ela tem a faculdade de perceber diretamente o que somos e a verdade do que somos. Mas além da visão de Deus, duas outras maneiras se podem acrescentar à maneira angélica e à maneira humana. Não para se acrescentar à primeira, mas como para lhe temperar o esplendor e sublimidade. Seu amor para conosco assume tais proporções que nada maior podemos imaginar. Embora destruídos de qualquer amabilidade, ela nos ama com predileção. Assim fazem as mães amorosas para com seus pequeninos, tentando compensar pela qualidade do amor a ausência de amabilidade nos filhos.
Mãe nenhuma tem um coração como o da Virgem Maria. Ela é tão atenta e devota aos seus pobres filhos da terra, que seu amor é verdadeiramente uma maternidade de todas as mais ampla e a mais fecunda, a mais terna e a mais divina. E encerramos por aqui, com a alegria no coração de termos sido chamados. E nós estamos aqui agora, nos entregando, Mãe querida, para que deste momento até a missa de amanhã do meio-dia, e a missa, provavelmente a gente vai fazer uma outra missa, eu ainda não confirmei com o Padre Jonas, porque ele vai fazer uma missa na casa de um paroquiano, ou se vai ser lá na Cristo Rei, mas isso aí eu vou avaliar direitinho, porque aqui vai ser mesmo a missa da Virgem Maria, de Nossa Senhora de Fátima, vai ser ao meio-dia aqui no Santuário Santa Rita. Vocês fiquem à vontade também, se na paróquia de vocês terá, se vocês quiserem me ligar, me avisar, a gente vê o que a gente faz, tá bom? E com o coração cheio de alegria, vamos saudar a Virgem Maria, vamos nos entregar, vamos fazer, né, a nossa Ave Maria pelo Papa, pelos padres, pelos seminaristas. Eu estou recebendo os comprovantes, não deixem, viu, gente, de colocar doação ao Seminário Arquidiocesano de Campinas, porque senão eles devolvem, eles não aceitam quando não tem, porque eles não podem deixar de ter um direcionamento daquele dinheiro, sabe? Isso tudo tem que estar muito organizadinho. Então, se por acaso aconteceu com você de você ter feito e voltou o dinheiro, é por causa disso. Aí você refaz e me manda o comprovante que eu também avalio aqui se deu tudo certinho, tá bom? Então vamos lá, vamos saudar. Vamos fazer a oração de Santo Agostinho, gente? Que essa é a oração que a gente faz, vocês fazem em casa, mas eu vou aproveitar para a gente já encerrar e vocês fazem então só a ladainha do Espírito Santo, tá bom? Vós sois, ó Jesus Cristo, meu Deus misericordioso, meu Rei infinitamente grande, sois meu bom pastor, meu único mestre, meu auxílio cheio de bondade, meu bem amado, de uma beleza maravilhosa, meu pão vivo, meu sacerdote eterno, meu guia para a pátria, minha verdadeira luz, minha santa doçura, meu reto caminho, sapiência minha preclara, minha pura simplicidade, minha paz e concórdia, sois enfim toda a minha salvaguarda, minha herança preciosa, minha eterna salvação. Ó Jesus Cristo, amável Senhor, porque em toda a minha vida amei, porque desejei outra coisa senão vós. Onde estava eu quando não pensava em vós? Ah, que pelo menos a partir deste momento meu coração só deseja a vós e por vós se abrase, Senhor Jesus. Desejos de minha alma, correi, que já bastante tardastes. Apressai-vos para o fim a que aspirais. Procurai em verdade aquele que procurais. Ó Jesus, anátema seja quem não vos ama. Aquele que não vos ama seja repleto de amarguras. Ó doce Jesus, sede o amor, as delícias, a admiração de todo o coração dignamente consagrado à vossa glória. Deus de meu coração e minha partilha, Jesus Cristo, que em vós meu coração desfaleça e sede vós mesmos a minha vida. Acenda-se em minha alma a brasa ardente do vosso amor e se converta num incêndio todo divino a arder para sempre no altar de meu coração, que inflame no íntimo do meu ser e abrase o âmago de minha alma, para que no dia de minha morte eu apareça diante de vós, inteiramente consumido de vosso amor. Amém. Ave, sempre bela, ó Virgem Mãe de Deus, do alto mar estrela, porta azul dos céus. Novas o anjo traz, ave, te saúda, funda-nos na paz e de Eva nome muda. Mansidão pureza, ó Virgem sem igual, dá-nos com presteza e livra-nos do mal. Quebra a algema ao réu e dá aos cegos luz, dá-nos, Mãe do céu, o que ao céu conduz. Mostra a seres mãe, faz a nós descer, quem por nós nascido quis de ti nascer. Dá-nos vida pura, um caminho certo para quem procura ver Jesus de perto. Seja ao Pai louvor, ao Cristo também e ao Consolador, igualmente. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém.
Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Estivemos e continuaremos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tchau, pessoal. Daqui a pouco eu vou gravar, então, o dia da consagração. Mas aí vocês podem ver amanhã, não, tranquilamente, hoje à noite, tá? São algumas orientações sobre isso. É bem tranquilo, bem curtinho, mas vale a pena para que vocês possam entender um pouquinho sobre essa oportunidade, né? De vocês saberem os detalhes. Caso alguém tenha mais dúvidas, muita gente me mandou mensagem perguntando algumas coisas. Algumas eu soube responder, outras eu pedi para o Padre Jonas, que solicitamente e rapidamente nos dá, né, toda a sua contribuição. Vocês puderam ver, né, o quanto ele participa ativamente conosco no grupo. E eu sou muito grata e peço muito a Deus por ele. Quero que vocês amanhã também possam pedir ao pai dele, que está doente, que precisa muito de um milagre, mas que nós possamos sempre lembrar. Eu vou colocar lá no grupo o nome do pai dele, para a gente rezar pelo pai do Padre Jonas e pelo Padre Jonas também, que se não fosse por ele, com certeza este caminhar não estaria ocorrendo. Então, sempre, viu, gente, todas as vezes que vocês forem tomar qualquer ação, busque, através de um pároco, o acompanhamento, tá? Isso é muito importante. E tudo isso só aconteceu pela vontade de Deus, do Espírito Santo, da Virgem Maria e o sim do Padre Jonas, que sempre nos auxiliou com tudo, tá bom? Que Deus abençoe vocês e que amanhã vocês estejam presentes, se não na missa do meio-dia no santuário, mas na missa que vocês estiverem dentro da comunidade de vocês, tá? Para que vocês possam, diante da Virgem Maria, recitar, né, o ato de consagração e dizer à Virgem Maria que através das mãos imaculadas dela, você agora será todo de Jesus Cristo. Amém? Um beijo grande para vocês, um beijo, Meire, salve Maria, Ju, Chile, Angélica, Ju, Isa, Solange, Cris, Camilinha, quem mais? Emílio, tá todo ano tá aí junto com a gente, né, Emílio? Que Deus abençoe grandemente, que amanhã seja um dia de grande festa, amém? Então tá bom, fui, obrigada, um Deus abençoe grandemente, nós estamos sempre juntos, tá? Tchau, amo vocês.